salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só desejo dar-te agora minha canção. Para dar-te graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz deste tua vida, entregaste tudo ali. Vida eterna conquistaste ao morrer. Por teu sangue tenho acesso ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti. Graça e paz, meus queridos. Amém. Bom recebermos aqui nessa noite para que, como irmãos em Cristo, possamos prestar um culto ao Senhor, possamos nos unir em favor de uma única causa com o único objetivo. A causa é interceder em favor das nossas famílias. O objetivo é a glorificação do Senhor nas nossas vidas. E convido você a baixar sua cabeça, ter um momento de oração diante do Senhor, pedindo a Ele que essa noite seja uma noite especial na sua vida, especial porque você vai ouvir a palavra dEle, especial porque você vai prestar um culto a Ele, especial porque nós podemos sair daqui edificados pela sua palavra. Você pode colocar sua vida no Senhor nesse momento? Deus, nós queremos te agradecer pela rica oportunidade que Tu nos concede de estarmos aqui nessa noite. Certos, ó Deus, de que é um privilégio de poucos. E no meio desses poucos estamos nós usufruindo da Tua misericórdia e da Tua graça que nos trouxe a esse lugar.
Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que não nos deixe sair daqui sem voltar o nosso coração e a nossa mente para aquilo que vai ser dito a teu respeito, a respeito da tua palavra. Que essa oportunidade, ó Deus, singular, deve ser aproveitada da melhor maneira possível. E nós queremos pedir que o Senhor faça isso em cada coração. Permita-lhes, ó Deus, que cada um que aqui entrar possa aproveitar esse momento, possa fazer, ó Deus, desse momento um momento especial na sua vida. Possa ser, ó Deus, um momento em que o desejo de chegar seja maior do que o desejo de voltar para casa. Que assim o mesmo sentimento que permeou o coração do salmista ao escrever o Salmo 84 seja o nosso. O prazer de estar na tua casa, o prazer de estar diante do Senhor, o prazer que não se pode comparar a qualquer outra coisa. Por isso, ó Deus, ajuda-nos nas nossas imperfeições, reconhecer as nossas falhas, reconhecer o nosso pecado e reconhecer que precisamos ouvir a tua voz nesse lugar, nessa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2. E faremos a leitura a partir do verso 1. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 12. 3 dias depois, houve um casamento em Caná, na Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Então ela falou aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo onde era, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele lhes disse: todos costumam pôr primeiro com vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Esse texto aponta para a centralidade de Cristo, mostrando que, de fato, Jesus era o Cristo de Deus, o próprio Deus. E agora Jesus Cristo está em um cenário onde nós vamos perceber que ele inicia o seu ministério realizando um milagre no meio de uma família. Eu queria chamar a nossa atenção para a fala da mãe de Jesus, onde diante do cenário de preocupação, talvez de desespero, de dúvida no que fazer diante do vinho que se tinha acabado, Maria esboça uma preocupação feminina e fala para Jesus o que está acontecendo.
Depois Jesus mostra que ainda não era o momento dele se manifestar, dele se revelar como sendo o Filho de Deus e o próprio Deus. Mas no momento oportuno, Maria se volta para os serventes e diz: fazei tudo que ele vos disser. A partir daquele momento em diante, os serventes obedeceram às coordenações de Jesus e poderíamos dizer que esse casamento, essa festa, terminou tudo muito bem. A centralidade de Cristo nesse texto é a verdade primária. E nós podemos encontrar outras lições secundárias nesse texto. Nós vamos perceber que nesse encontro, através da presença de Jesus, famílias estavam abençoando famílias, conduzindo uma família em desespero para a obediência à voz de Jesus. Versículo 12. Quem saiu desse lugar após o milagre? Vamos ler juntos, versículo 12. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos, seus filhos, e ficaram ali não muitos dias. Uma família que estava na casa de uma outra família, na hora da angústia, na hora de um momento de dúvida, e onde Jesus foi apresentado como sendo a centralidade para que aquela família desse ouvido tão somente à voz de Jesus. E nessa noite, que a nossa oração seja essa: que os ouvidos das nossas famílias estejam atentos para ouvir a verdade que vem de Jesus e que é o próprio Jesus, para que as nossas vidas sejam mudadas. Convido você mais uma vez a baixar sua cabeça e convido o presbítero Paulo Vinícius a rogar a Deus em oração em favor das famílias e pedindo justamente isso para esses dias e para essa noite de uma maneira especial, que a voz de Jesus, através da sua palavra, venha a ser ouvida pelas famílias aqui nessa noite, e que as preocupações das famílias venham ser de compartilhar a palavra de Deus, apontando para a voz do Criador. Senhor, nós precisamos muito, desesperadamente, como aquela família do texto, da intervenção do Senhor nas nossas casas e nas nossas famílias. Por isso, nessa noite, nós estamos aqui mais uma vez para clamarmos, intercedermos, rogarmos, para que o Senhor se apiede de nós. A situação, o contexto que cada família se encontra, o Senhor conhece. O Senhor tem o discernimento correto da necessidade, da carência de cada família que já chegou, que ainda chegará a esse lugar nessa noite. Nós rogamos que o Senhor se faça como o Senhor se fez naquela oportunidade em Caná da Galileia, presente, atuante, operante. O Senhor se mova no nosso meio nessa noite. O Senhor traga, como já foi dito pelo pastor Rosentino, entendimento, compreensão, clareza da direção que o Senhor quer dar às nossas famílias nessa noite. A direção que o Senhor quer trazer, as conversões que precisamos ter. Nós te suplicamos que o Senhor aplane as veredas das nossas famílias nessa noite. Que o Senhor endireite os nossos caminhos. Nós estamos precisando, Senhor. Nós não estamos aqui porque estamos bons, porque somos melhores. Estamos aqui exatamente porque reconhecemos que o Senhor é um Deus galardoador. O Senhor é um Deus que se alegra em ofertar, em dar, em distribuir, em abençoar. O Senhor é um Deus que tem prazer em fazer isso com o seu povo. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude nessa noite
O Senhor nos agracie nessa noite, pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tudo que Ele conquistou, Senhor, Ele entregou à igreja. E nessa noite te pedimos que o Senhor nos faça tomarmos posse daquilo que ainda precisamos. Ajuda-nos, abençoe a palavra que será ministrada, seja com graça, com unção, seja com brilho, seja com entendimento, seja com a presença do Teu Espírito. Os cânticos que entoaremos ao Senhor, os louvores que entoaremos, que sejam agradáveis a Ti. Que este culto seja aceito pelo Senhor. E que, assim como já foi dito, possamos sair daqui nessa noite regozijados pelo feito do Senhor no nosso meio. Em nome de Jesus. Convido você a continuar com seu coração, sua mente concentrada nesse momento de culto, para que assim, através das canções, possamos continuar louvando e adorando o nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A graça e a paz, amém? Amém. Como o pastor falou, é um motivo de muita alegria poder estar aqui junto com os irmãos para celebrar o nome do Senhor. E por isso eu gostaria de pedir que você desse um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Porque é um prazer estar aqui. Tem que ser um prazer nas nossas vidas. Amém? E eu gostaria de convidar você a se colocar de pé nessa noite. Davi, no Salmo 16, ele diz: eu digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, e eu não possuo outro bem além de Ti. Davi, ele tinha muitos bens, ele conquistou muita coisa na vida dele, mas o que eu acho interessante é que ele falou, não importa o que eu sou, não importa o que eu tenho, o que eu conquistei, o bem mais precioso que eu possuo é a presença do Senhor. Amém. E que você possa declarar isso nessa noite, entendendo que o que você tem de melhor é aquilo que o Senhor te dá. É o próprio Deus na sua vida. Amém? Amém. Amém. Casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além
te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Você pode declarar isso mais uma vez nessa noite? Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Aleluia. Nós não temos nada, Deus, que se compare ao Senhor. O Senhor é tudo em nós, Deus. Aleluia. Amém. Com essa canção você vai ter a oportunidade agora de trazer ao altar as suas ofertas. Amém? Amém. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Gostaria de ouvir só a igreja declarando mais uma vez esse refrão, amém? Teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Receba, Senhor. Aleluia. A tua igreja te adora. Aleluia. teu reino
sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, Jesus, a tua igreja te adora. Glória a Deus. Nós ainda vamos cantar mais uma música antes de passar a palavra para o pastor. E eu gostaria de convidar você a se juntar com as pessoas da sua família que estão aqui hoje. Você vai sair do seu lugar, se juntar com o seu esposo, com sua esposa, com seus pais, com seus filhos. Que nós vamos cantar essa música juntos. Os pastores também estão convidados a fazer isso. Glória a Deus. Quem não tiver ninguém da família, encosta em alguma família, porque nós somos uma família aqui, amém? Eu sou da família, por causa dos meus netos. Glória a Deus. No tempo de Josué, havia uma crise no meio de Israel, vamos dizer assim. As pessoas questionavam, as pessoas duvidavam das decisões de Deus, e muitos deles falavam: ah, eu vou seguir esse Deus, eu vou seguir esse Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Josué ele falou: ó, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos a Deus. Glória a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que esse seja o clamor das nossas vidas hoje. Amém. Eu acredito que tem muitas pessoas aqui que têm parentes que não estão aqui hoje. E você vai declarar essa música hoje, crendo no Senhor, que Ele pode trazer a sua família. Aleluia. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, como bom perfume, meus filhos irão a perfumar todas as nações. Você crê nisso? Então vamos declarar juntos. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus.
enquanto o vocal canta esse refrão, eu gostaria que você intercedesse por sua família agora. Aleluia. Amém. Que você clamasse pelos seus que estão distantes, ou por aqueles que estão aqui, mas que precisam de um avivamento do Senhor. Clame pelo seu filho, por sua filha, pelo seu marido. Nós clamamos pela liberação do Senhor. Assim como o Senhor visitou a casa de Jairo, Deus visita a nossa casa, visita a nossa família, trazendo um tempo de cura, trazendo um tempo de libertação, trazendo um tempo de restauração espiritual. Oh, meu Jesus, clamamos ao Senhor nesse momento, meu Pai, toda a nossa casa, a nossa família, em tuas mãos, meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, eu pedimos a internação, sobre nossa casa, sobre a família, que se encontra aqui nesse lugar nessa noite, vai vir vamos para a manifestação do teu poder, da tua glória, da tua presença, Em minha casa serviremos a Deus. Eu em minha casa serviremos a Deus. Eu em minha casa serviremos a Deus com alegria. glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que Deus continue levantando novas gerações Amém. para o louvor e glória do seu nome. Pastor Gilberto é um pregador oficial da nossa semana de oração pela família. Tem alguns pregadores oficiais. Então, a alegria de recebê-lo mais uma vez como instrumento nas mãos de Deus para trazer a palavra. Que o Senhor possa abençoá-lo nesse momento. Senhor, o teu servo já está nas tuas mãos. Já preparou a palavra para alimentar o teu povo nesta noite, debaixo da soberania e da direção que o Senhor deu a ele. Que agora ele seja totalmente rendido, consagrado, sua mente e seu coração envolvidos pela glória do Senhor, de tal forma que o que ele falar seja a palavra do Senhor revelada a nós nesta noite, através da exposição da mesma. Assim oramos com gratidão em Cristo Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim, é um grande privilégio estar aqui com vocês. Eu não escondo a alegria de vir à Igreja Mãe, de estar aqui com a minha família, com a minha igreja, com meus irmãos, a família da fé, a igreja onde eu cresci, a igreja onde eu aprendi, onde eu me encontrei, me reencontrei, para a glória e honra do nosso Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias? Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. 3 versículos apenas. Eu quero olhar para esse versículo, eu quero tentar percorrer algumas passagens dessa estrutura de Gênesis, dessa narrativa, olhar para algumas passagens em outros lugares na Escritura, para tentar compreender um pouco aquilo que o Senhor traz na sua palavra com relação à nossa postura como família da aliança, família de Deus, povo dele separado para a glória dele, com a finalidade de revelá-lo ao mundo. O texto diz o seguinte: também disse Deus, Gênesis 1, versículo 26. Gênesis 1, 26.
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Nós vivemos momentos dentro dessa realidade familiar onde constantemente tem sido lembrado dentro da sociedade secular, dentro da igreja, o papel da família e a importância da família. Se você entra numa livraria cristã, você vai encontrar vários títulos, vários livros sobre família. Isso é muito importante, isso é muito bom. No mês de maio nós nos reunimos constantemente para tratar sobre família. Chamamos as famílias, oramos pelas famílias, rogamos a Deus pelas famílias. A Igreja de Conquista trabalha o mês todo de maio com essa temática. A primeira igreja presbiteriana de João Dourado trabalha também. As igrejas presbiterianas em todo o Brasil estão envolvidas nesse trabalho, estão envolvidas nessa divulgação, nesse aprendizado. E é interessante, em um livro chamado Reformando o Casamento, o escritor Douglas Wilson, ele começa o primeiro capítulo justamente falando sobre esse acordar, sobre esse avivamento acerca da família, sobre essa preocupação com o casamento, com o matrimônio, com a família. Essa temática, ela tem permeado muito os nossos sermões, as nossas pregações. E algo que ele fala que é interessante, eu concordo com ele nesse sentido, é que esse negócio de matrimônio em auge é, na verdade, um sinal de doença e não de saúde. Ele diz o seguinte: num sentido muito real, nosso interesse é mórbido, quase patológico. Somos como um paciente de câncer terminal pesquisando fervorosamente por tratamentos alternativos, na vã esperança de encontrarmos algo que funcione. Essa é uma realidade da sociedade. O mundo vive isso. As famílias estão sendo destruídas, as famílias estão sendo atacadas de todos os lados, de todas as maneiras. E esse clamor, e esse pedido, e esse anseio por uma solução dentro da família é algo real. Não só no meio secular, mas no seio da igreja. A igreja vive esse momento. Há quem diga, e dados falam isso, que o divórcio na igreja é igual no mundo secular, em percentual. A igreja vive um momento delicado com relação à família, a família da aliança. Os nossos filhos têm sofrido, as nossas famílias têm vivido momentos difíceis com relação à caminhada cristã, a se manter firme. Eles são atacados, eles são doutrinados, eles são alienados por todos os lados, de todas as formas, a abandonarem, a rejeitarem, a renunciarem à realidade da cristandade. Meus irmãos, o livro de Gênesis foi escrito com o objetivo de revelar Deus. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés, inspirado pelo Espírito, quando o povo sai do Egito, uma terra que desconsiderava Deus, que não conhecia o Deus Criador, uma terra pagã, uma cultura totalmente contrária àquilo que Deus havia prescrito, aquilo que Deus havia ordenado, aquilo que Deus havia projetado. E esse povo sai do Egito e Deus agora inspira Moisés e mostra a Moisés a realidade de quem é aquele povo. E não só de quem é aquele povo, mostra aquele povo quem é o Deus a que ele serve.
E Moisés começa a relatar e revelar Deus de maneira extraordinária. E revela a criação, e revela a queda, e revela o propósito, e revela a direção, e revela o norte. A preocupação do livro de Gênesis é revelar quem Deus é, como Ele trabalha, como a humanidade foi criada e o que aconteceu com ela para que vivesse os problemas que eles estavam vivendo. Preste atenção. O que nós vivemos hoje é justamente isso. Nós vivemos o reflexo do distanciamento do Senhor. Nós vivemos o reflexo da queda. Nós vivemos o reflexo daquilo que aconteceu com Adão, o representante federativo da humanidade. Nós estamos vivendo nesse exato momento aquilo que aquele povo viveu na peregrinação. Então, conhecer a revelação do Senhor, conhecer o Deus que se revela na Escritura, e você vai ver no capítulo 1 Deus falando constantemente: disse Deus e disse o Senhor. É justamente Deus pela sua palavra se revelando, mostrando àquele povo quem Ele era. No nosso meio, no meio teológico, no meio das igrejas, existem muitos pastores hoje que pregam que Gênesis de 1 a 11 é mito. E eu lhe digo uma coisa: se você tirar Gênesis de 1 a 11, a Escritura se desmonta toda. Gênesis é o fundamento. Gênesis é a revelação do início. Se Gênesis não for a verdade, toda a Escritura é mentirosa. E é por isso que eu afirmo categoricamente, sem medo de errar, que a Escritura e Gênesis é a verdade. É a verdade que revela quem nós somos, é a verdade que revela a nossa depravação, é a verdade que revela quem Deus é a verdade que revela quem Deus, o que Deus faz, é a verdade que revela aquilo que mora no nosso coração, é a verdade que fundamenta a vinda de Cristo. Se você tira Gênesis 3 da Escritura, perde o sentido de uma salvação. Se você tira a queda de Gênesis, você perde o sentido da vinda de Cristo. A Bíblia é um todo, ela está ligada, e o Senhor nos mostra através dessa Escritura o projeto dele. E essa é uma frase que você já ouviu muitas vezes: família é projeto de Deus. Mas eu quero nessa noite conversar com vocês e avaliar essa frase de uma perspectiva diferente. Veja só, se família é projeto de Deus, se ela foi projetada por Deus, ela precisa viver aquilo que Deus projetou ela para ser. Não há possibilidade de uma família ser vitoriosa, de uma família dar certo, se essa família não viver aquilo que Deus projetou para que ela seja, ou para ser. Deus projetou um plano inicial. Meus irmãos, esse plano não deu errado. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém. Esse plano, ele é perfeito. E a humanidade vive a condição que vive, as famílias vivem o momento que vive, justamente porque desconsideram esse plano. Afirmam a família é projeto de Deus, mas esquece que Deus projetou uma família de uma maneira adequada. E olha só, preste atenção em uma coisa. Nesse texto inicial, nesse texto introdutório de Gênesis 1, versículo 26 a 28, nós podemos perceber algumas verdades que vão nos conduzir a outras. A primeira delas é que Deus projetou a família para a sua glória. Amém. Veja o que o texto revela. Deus se reúne com Ele mesmo, a Trindade Santa se reúne, o Senhor se reúne com Deus Filho e Deus Espírito, o Deus Pai está reunido em Trindade e fala: olha, façamos o homem, vamos criar um homem. Deus não foi coagido, Deus não foi pressionado, Deus não foi pressionado por uma emoção. Tem um livro que circula aí, tem muito crente lendo, O Segredo do Pai Nosso, A Solidão de Deus, de Augusto Cury, que é uma heresia. A solidão de Deus.
Me parece que ele quer mostrar que Deus estava solitário e criou o homem para ter uma relação com o homem. Não, Deus é autossuficiente. Deus não precisa de ninguém, Deus não precisa de nada. Deus é perfeito, Deus é completo. Deus criou o homem por graça, por misericórdia, para revelar sua glória, para mostrar quem Ele é, para revelar que Ele é Senhor Todo-Poderoso. Amém, glória a Deus. Deus não criou o homem porque estava entediado. Presta atenção em uma coisa, meus irmãos, a imagem que nós nutrimos muitas vezes sobre Deus. Muitas vezes a visão que a igreja tem sobre o Senhor é de um velhinho que está sentado em um trono, clamando para que pessoas se rendam e se relacionem com Ele. Na verdade, o Senhor é autossatisfeito. Ele não precisa de você. Ele não precisa de mim. Nós é que precisamos dEle. Nós que fomos criados única e exclusivamente para a glória dEle. E se nós não vivermos para a glória dEle, nós não estaremos cumprindo o papel pelo qual nós fomos criados. É simples. Glória a Deus. É simples. O texto de Gênesis tem como objetivo revelar o Senhor. Van Groningen, ele escreve em um livro chamado, são 3 livros, Criação e Consumação, mas no primeiro volume ele escreve algo interessante sobre esse fato de Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança. Ele diz o seguinte: ao criar a humanidade à sua própria imagem, Deus estabeleceu uma relação na qual a humanidade poderia refletir de modo finito certos aspectos do infinito Rei Criador. A humanidade deveria refletir as qualidades éticas de Deus, tais como retidão e verdadeira santidade e seu conhecimento. Olha só, nós somos colocados nessa terra, nós somos criados, o mundo foi criado, nós fomos criados com um único objetivo: de revelar a Deus, de mostrar a Deus, de revelar a sua glória, de refletirmos a sua glória. A imagem é: o sol tem a sua glória, a lua reflete a glória do sol. Nós refletimos aquilo que Deus é. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem para refletir a sua glória. Fomos feitos para isso. A família cumpre o seu propósito pelo qual foi criada, vivendo para a glória de Deus. Veja, Deus não criou somente Adão. É interessante você olhar para o relato bíblico, você vai ver Deus criando todas as coisas, dizendo: isso é bom. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Mas Deus criou o homem e olhou para o homem e falou: não é bom que o homem seja só. O homem estava incompleto. E Deus criou a mulher, e a mulher é uma auxiliadora idônea, justamente para completar esse homem dentro da estrutura de uma missão. Qual é essa missão? Glorificar a Deus. Refletir quem é Deus. Olhe para o texto vai dizer isso. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 27. É a imagem de semelhança do Senhor que está impregnada da sua criação, no homem e na mulher, na sua relação. Eles se tornam uma só carne, assim como os 3 são um. Percebam, meus irmãos, que a família tem esse papel dentro da estrutura social. A família tem esse papel dentro da estrutura eclesiástica. A igreja depende disso. A igreja, a minha primeira igreja é a família. E eu preciso viver isso dentro dessa estrutura. E eu preciso entender isso dentro dessa realidade. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo individualista, egoísta, egocêntrico. Onde as pessoas dizem: olha, aqui eu senti, tá bom demais, não preciso outro sentir. Dentro da igreja tem muita gente que fala o seguinte: não, eu sou corpo. Não existe corpo de uma pessoa só, de um membro só.
Um corpo são de diversos membros. Você não vai viver a realidade de um casamento sozinho. Jovens, cuidem. Prestem atenção. Busquem uma varoa. Meninas, vão procurar os homens. Homem de Deus. É claro. A gente tem que ter até cuidado de falar com esse negócio, né? Vai buscar mulher porque daqui a pouco está fazendo besteira. Não é isso. Não é isso. Bota o joelho no chão. Viva a realidade de desejo, de vontade de glorificar a Deus. Mas olha só, a gente fala muito em glorificar a Deus. Aí a gente fala, primeira pergunta do catecismo menor: qual o fim principal do homem? Aí todo mundo responde: o fim principal do homem é... Vamos lá de novo, tia? Vamos melhorar esse negócio? Eu vou ajudar vocês. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozar. Glória a Deus. Esse é o fim principal da família, do homem, do indivíduo, da mulher, do casamento. Mas olha só, eu quero ir para a segunda pergunta hoje. Tem muita gente que só aprendeu a primeira. A segunda pergunta é: o que nós devemos fazer? O que nos dirige para que possamos realmente glorificar e gozar a Deus? Ou gozarmos dele? A resposta é o seguinte. A segunda pergunta do catecismo menor é: que regra Deus para nos dirigir? Que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? A resposta é: a palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento, é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. Presta atenção nisso. Como é que você glorifica a Deus? Olhando para a palavra, entendendo a palavra, compreendendo a palavra, aplicando a palavra, obedecendo a palavra, olhando para a personificação da palavra. Sabe quem é a personificação da palavra? Cristo. Ele viveu a palavra perfeitamente. Ele é o protótipo, ele é o primeiro. É aquele que revela a realidade daquilo que nós devemos viver. É nele que nós encontramos o exemplo. Ele é Salvador, mas ele também é Senhor. Ele não somente é Senhor, ele é o modelo. Ele é a primícia. Ele é aquele que entrou para que nós entremos junto com ele. Tem um canto que a gente canta que é maravilhoso. O Salmo 24. Quem é esse Rei da Glória? Jesus. É aquele que venceu a batalha, é aquele que se fez carne, é aquele que foi reconhecido no mundo, pregado entre os gentios, recebido na glória. E há uma frase no texto de Timóteo que me chama muita atenção: justificado em espírito. E uma indagação surgiu na minha mente por muito tempo: falou, como Jesus poderia ser justificado? Jesus não pecou. Para que Cristo vai ser justificado? Ele é o justificador. Até que eu compreendi que Cristo foi justificado sendo o primeiro, o protótipo, aquele que entra, aquele que abre as portas, aquele que adentra as mansões celestiais e proporciona a nossa entrada atrás dele. A justificação dele é a nossa. Ele toma sobre si o nosso pecado, ele toma sobre si as nossas mazelas, ele toma sobre si o nosso problema e resolve esse problema. Preste atenção em uma coisa: o pecado trouxe uma grande miséria para a humanidade. O pecado descaracterizou a imagem de Deus que estava impregnada nas nossas vidas.
Essa imagem foi distorcida. Essa imagem foi desfigurada. Nós ainda temos a imagem de Deus, toda a humanidade ainda é a imagem e semelhança de Deus, mas uma imagem e semelhança de Deus desfigurada. Preste atenção em uma coisa: o Senhor Jesus Cristo entra em cena justamente para resolver esse problema. Se você abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 10, você vai ver um versículo que diz o seguinte, se você puder abrir, abre aí, Colossenses capítulo 3, versículo 10. Lembra da segunda, da resposta, da segunda pergunta do Catecismo Menor? A palavra de Deus que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento é a única regra que nos dirige na maneira de o glorificar e gozar? Veja como isso acontece. Colossenses 3,10: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O Senhor Jesus Cristo é essa imagem perfeita. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 3, você vai ver que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a imagem e semelhança de Deus perfeita. E olha só, nós nos revestimos desse novo homem. É Cristo, é Ele. É Ele que nos mostra, é Ele que nos faz, é Ele que nos transforma, é Ele que nos revela a verdadeira imagem e o verdadeiro ser de Deus. Tem um cântico que nós cantamos lá em Conquista, que eu não sou muito bom nesse negócio de música não, gente, mas eu vou lembrando, que fala o seguinte, que enquanto eu adoro, eu sou transformado. Não sei se semelhante a ti, Justo. Justamente. Eu quero ser semelhante a ti. Essa é a ideia. Meus irmãos, nós nos tornamos semelhantes ao Senhor na figura de Cristo. Nós nos revestimos dele, nós adentramos os céus e nós adentramos a glória eterna, porque ele entrou. O problema da humanidade é o pecado, e esse problema é solucionado em Cristo Jesus. Seu problema não é dinheiro. Seu problema não é falta de saúde. Seu problema não é a cebola que apodreceu. Seu problema é o pecado. O meu problema é o pecado. E é por isso que nós nos revestimos e devemos nos revestir do Senhor para vivermos a realidade daquilo que glorifica Ele. John Piper traz uma frase que eu acho muito interessante com relação a viver para a glória do Senhor. Ele diz o seguinte: vivemos para glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Deus é mais glorificado em nós quando mais nos deleitamos nele. Nós cantamos aqui hoje. Ele é o nosso bem maior. Se nós temos Deus, nós temos tudo. Se nós temos Cristo, nós temos tudo. Eu tenho até uma peça aqui, ó. Me tomaste em seus braços. Justamente. Meus irmãos, é algo que me chama a atenção, e nós somos tendenciosos, nós corremos o risco de cair nessa armadilha. Alguém chega pra gente e fala: mas pastor, olha só, ele é um cara bom, é um menino bom, é um menino estudioso, é um menino respeitador, é um menino que
presta atenção na aula, só falta uma coisa. O que é, meu querido, que falta nele? Só falta Cristo, só falta receber a Cristo. Olha só, se falta Cristo, falta tudo. Se falta Cristo, falta tudo. Sem Cristo nós não temos nada. Cristo é o maior tesouro. Deus é o maior tesouro. Meus irmãos, muitas vezes nós vivemos dentro de um cristianismo onde nós buscamos as bênçãos do Senhor e nos esquecemos do Deus da bênção. O maior tesouro é esse relacionamento com Deus, é nos deleitarmos nele, é desejarmos estar com ele, é vivermos para ele. Nós só cumpriremos o nosso papel como família da aliança, como família dentro dessa estrutura terrena, vivendo para a glória de Deus. A nossa família foi criada para isso. Por isso eu quero chamar a sua atenção. Eu quero te convocar nessa noite a mudar o seu lar. Eu quero que você pare um pouco, que você pense. Eu não sei nem quanto é que tempo eu tenho, eu sei que eu estou no primeiro ponto, mas eu quero que você pare um pouco agora e pense sobre isso. Se você sair nessa noite pensando sobre isso, já vai fazer uma grande diferença na minha vida e eu já vou ganhar a noite. Avalie o seu lar. Quantas vezes você tem parado com seus filhos para ler a Bíblia? Eu parava hoje à tarde e avaliava isso. Quantas vezes nós temos parado com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, para ler a Bíblia, para ler um texto da Sagrada Escritura, para ler uma parte de um livro, para orar por ele, para orar com ele. Para pensar. Não é para você olhar para o irmão, pastor, mas o irmão fulano e tal, realmente ele não para fazer isso. Não, não faça isso não. Olhe para você. Olhe para a sua casa. Olhe para a sua realidade. Você está vivendo para a glória de Deus? Você está desejando que a sua família viva para a glória de Deus? Você tem buscado viver essa realidade de glória de Deus dentro da sua estrutura familiar? Você tem aberto a Bíblia junto com os seus e mostrado a eles: olha meu filho, glorifica a Deus é vivendo dessa forma. Glorifica a Deus é fazendo isso. Glorifica a Deus é vivendo essa realidade. Veja o que Cristo é, veja o que Deus é, veja como Ele age, veja como Ele é Senhor. Quantas vezes nós temos feito isso, meus irmãos? Quantas vezes? Nós precisamos retornar. Um pequeno livro, que é um tesouro, redescobrindo o tesouro do culto doméstico. A gente precisa voltar a essa realidade do culto doméstico. Eram homens iletrados que se reuniam com a família em torno da mesa e abriam um livro, e abriam a escritura e liam com seus filhos. Hoje as famílias cristãs têm se preocupado com a educação secular, têm se preocupado em mandar os seus filhos para as faculdades, têm se preocupado em dar uma escola boa, têm se preocupado em pagar uma escola boa para os filhos, mas têm se esquecido de sentar junto com eles para instruí-los na palavra. Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar. Talvez você diga: não, pastor, eu já faço. Melhore. Melhore. Melhore esse tempo. Melhore esse período. As nossas famílias precisam ter prazer em estar no Senhor. Deus é glorificado quando nós temos prazer de estar na sua presença. Hoje eu visitava alguém e ele me falava: olha pastor, no ano de 92 até 98, 97, eu li a Bíblia 5 vezes toda. Eu tinha um desejo, eu tinha uma vontade, eu tinha um prazer, mas acabou. Hoje eu não tenho desejo nem mais de ir para a igreja direito.
Muitos de nós estão vivendo o saudosismo daquela época. Foi uma época boa. Foi uma época de grandes experiências. Foi uma época de sede e desejo pelo Senhor. Mas nós precisamos viver isso agora. Porque o Senhor nos mandou viver isso hoje. Porque glorificar a Deus é isso, é ter prazer nele. Ter prazer nele. Lembra de quando você se retirava sozinho para orar. Quando você saía, ia para os lugares desertos e o seu prazer era estar com Deus. Nós precisamos disso. O anseio de acordar às madrugadas e se colocar de joelhos, porque tinha prazer de estar com Deus. É evidente que existem vários outros sentimentos que são reunidos. A necessidade, a carência, o desejo de estar com Ele, mas o prazer. Jesus tinha prazer de estar com o Senhor. A comida e a bebida dele era obedecer ao Senhor. E nós somos recriados nele para viver essa mesma realidade. O seu matrimônio, a sua família foi criada para a glória de Deus. Amém. E se a família é projeto de Deus, ela precisa viver aquilo que foi projetada para viver. Em segundo e último lugar, eu não vou me atrever a passar daqui. A família ela foi projetada para revelar essa glória de Deus de forma continuada. Eu quero brevemente olhar para o texto de Gênesis. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis e compreenda comigo a realidade dessa continuação de manifestar a glória de Deus. Agora são 8h40. Eu não sei que horas eu comecei. Pode ir até onde? 9, tá bom? Pronto. 9 horas a gente termina. Presta atenção em uma coisa. Veja como é que o relato bíblico vai ser construído. Deus forma o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Acontece dentro da história da humanidade algo que descaracterizou essa imagem e semelhança. Gênesis 3, a queda do homem. Nós poderíamos tirar muitas aplicações aqui para essa realidade desse embate entre a mulher, entre o casal e a serpente. Mas o que aconteceu realmente é que o homem foi pervertido por esse pecado, contaminado por esse pecado, e ele foi receptáculo de uma maldição. Ele recebeu uma maldição, e essa maldição é uma maldição para toda a humanidade. Mas olha só, eu quero que você olhe para o versículo 15. Porque nós não vamos entender todos os meandros da queda, porque não há tempo para isso. Mas eu quero que você observe aquilo que está acontecendo no versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. O Senhor está falando para a serpente, para o diabo. Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja só, aqui a gente chama, em teologia, do proto-evangelho. É o Senhor falando sobre a vinda de Cristo, sobre a vinda do Messias. A serpente vai ter uma descendência, mas vai existir uma descendência da mulher. Veja, 2 sementes. 2 sementes. Agora eu quero que você passe um pouquinho à frente. Capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, essa concebeu e deu à luz a Caim.
Então disse: adquiri um varão com o auxílio de Deus. Presta atenção numa coisa: Eva já esperava o Messias. Eva já aguardava a vinda do filho dela, daquele que traria salvação, daquele que pisaria na cabeça da serpente, daquele que vingaria a maldição que veio sobre a humanidade por causa do engano. E todos nós sabemos o que aconteceu com Caim. Ela esperava que Caim fosse esse Salvador, esse Messias, mas Caim era filho do maligno. E nós sabemos disso porque dentro da progressão da revelação, nós podemos ver isso em 1 João capítulo 3, versículo 12. Ele vai dizer o seguinte: não segundo Caim, que era do maligno. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Veja só, duas sementes. Uma a semente do maligno, a semente da serpente, Caim. E outro semente da mulher, a semente messiânica, a semente redentiva, Abel. Mas o que Caim faz com Abel? Mata. Agora veja como é que se constrói essa revelação. Capítulo 4 ainda. Você vai ver lá no versículo 17. Presta atenção, gente. Deus criou homem e mulher. Capítulo 2, versículo 24. Deus estabelece uma relação entre homem e mulher. Estabelece o matrimônio. Estabelece o casamento. Olha, vocês se tornarão uma só carne. Ali estava o casamento como deveria ser. Agora vem a descendência de Caim, o filho do maligno. A descendência dessa semente. Veja o que é que acontece. Quando Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, lhe chamou Enoque, nome do seu filho. Enoque nasceu de Irade, tal. Agora veja o versículo 19. Lameque tomou para si duas esposas. Deus estabeleceu o casamento. Homem e mulher se juntarão, se tornarão uma só carne. O descendente de Caim, o descendente da semente do maligno, vai dizer o quê? Não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha maneira. Eu quero casar com duas mulheres, então eu vou casar com duas mulheres. Se você olhar o relato, Lameque vai trazer um cântico lá na frente, onde ele diz o seguinte: porque Caim matou Abel e Deus estabeleceu uma pena para quem matasse Caim. Lameque se levanta e diz: olha, a pena é 7 vezes 7, a minha pena é 7 vezes 70, ou 70 vezes 7. O que ele está dizendo é o seguinte: eu sou mais do que Deus, a minha vingança é maior que a vingança do Senhor. E se você olhar toda a descendência de Caim, você vai ver toda essa depravação. Versículo 23: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Eu sou mais poderoso do que Deus. Eu posso fazer aquilo que eu quero. Eu estou com duas mulheres. Uma pessoa me pisa o pé, eu mato. Essa é a descendência de Caim. Mas olha só, veja como a revelação se constrói. Meus irmãos, lá no final, versículo 25, versículo 26, depois do relato da queda, do relato da depravação da humanidade, o relato daquilo que estava acontecendo, a maldade impregnada no coração do homem, Deus suscita a semente da mulher, a semente redentiva. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente no lugar de... Lembra da semente redentiva? Deus está suscitando uma nova descendente que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor.
Enquanto a humanidade vivia a perversão, enquanto a humanidade vivia a decadência, Deus traz e renova uma descendência. O Senhor traz um descendente que é filho da mulher, que é descendência da redenção. E se você olhar lá em Lucas, você vai ver que Sete é da genealogia, ou traz a genealogia de Cristo. A semente redentiva. Presta atenção em uma coisa. Glória a Deus. Presta muita atenção em uma coisa. Nós somos filhos de Deus. Amém. João capítulo 1, versículo 12 vai dizer que a todos que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós, nos méritos de Cristo, nós nos apossamos dessa realidade. A minha família é família da aliança. Quando nós cantávamos, e é interessante essa música de André Valadão vai descrever justamente essa visão da família da aliança. É uma família que cria os seus filhos para abençoar as nações, para abençoar a cultura, para abençoar a sociedade que está à sua volta. É uma família da aliança que cresce no seio de Deus. É a família que traz em si a realidade redentiva. É a família que traz no seu coração essa visão de renovação. É a família que traz no seu coração uma visão de estrutura de mundo diferente. Essa é a nossa família. Essa é a família da fé. Meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa primeira igreja é a nossa família. E algo interessante que nós precisamos compreender é que no céu, na glória, não há espaço para aqueles que não recebem a Cristo. Olha só, você pode ter nascido nessa igreja. Você pode ter sido batizado nessa igreja. Você pode ter dado sua profissão de fé nessa igreja. Você pode ter casado nessa igreja. O seu caixão pode entrar dentro dessa igreja e o pastor pode pregar aqui. Mas sem Cristo, você acordará no inferno. Não importa se você é filho de presbítero, se você é filho de pastor, se você é filho de apóstolo, se você é filho de missionário, missionária, arcanjo, não interessa. Sem Cristo, a família não existe. Os nossos filhos estão perdidos. É por isso que eu preciso lutar, é por isso que nós precisamos lutar, é por isso que nós precisamos entender que os nossos filhos foram chamados dentro de uma realidade de aliança. Mas olha só, os nossos filhos não vão viver a realidade da salvação, da aliança com Deus sem Cristo. É por isso que nós temos obrigações e responsabilidades. É por isso que o Senhor nos outorga essas responsabilidades de criar o nosso filho, de conduzir o nosso filho, de orar com ele, de orar por ele. É por isso que eu chamei sua atenção no início, ou no final do primeiro ponto, como nós estamos tratando as nossas famílias. Como nós estamos tratando o prazer da presença do Senhor. Meus irmãos, sabe o que vai ter no céu? Sabe o que vai ter no céu? Deus. É Deus. Se você está querendo ir para o céu para encontrar filho, parente, para encontrar avô, avó, é perigoso você não ir para lá. Porque o céu é Deus, é a glória dele. E essa glória, ela é passada de geração em geração. Aleluia, glória a Deus. Os meus filhos, eles devem se apoderar disso. Os meus filhos, eles devem receber isso. Quando Josué gritou, quando Josué bradou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele quis dizer justamente isso. Eles são filhos da aliança. Aleluia. Meus irmãos, nós não podemos abrir mão disso. Pastor, mas o meu filho não
quer ouvir, mas o meu filho não quer aprender. Não importa. Para, senta com ele, lê, instrui, mostra. Não desista. Meus irmãos, nós vemos dentro da estrutura daquilo que está sendo revelado, capítulo 4, toda a depravação do homem, o Senhor termina aquilo ali dizendo: olha, existe esperança em meio ao caos, em meio à angústia, em meio ao problema, em meio à desilusão, o Senhor traz uma esperança. Meus irmãos, vejam o que o capítulo 4 está trazendo. O capítulo 3 mostra a queda, mostra a maldição. O capítulo 4 descreve toda a decadência da humanidade. Quando chega no final, o Senhor fala: não, mas o Senhor trouxe uma solução. A minha e a sua família, elas são objeto da ação do Senhor. Amém. Filhos da aliança. Não desista. Não desista do seu filho. Não desista de orar pelo seu filho. Não desista de clamar pelo seu filho. Por mais distante que ele esteja. E vocês têm a prova viva nesse momento, pregando para vocês sobre essa realidade. Glória a Deus. Quando a sociedade desistiu, quando a família estava prestes a desistir, quando a igreja já tinha desistido, quando não existia mais solução, Deus resgata o moribundo das trevas e coloca num púlpito. Esse é o Deus que nós servimos. Não desista de orar pelo seu filho. Não desista de pregar o evangelho para o seu filho. Não desista de estar com ele, de viver o prazer de servir ao Senhor e demonstrar para ele que você tem prazer no Senhor. O capítulo 5 demonstra a genealogia de Adão, o Toledote. E Gênesis é dividido em várias gerações. A narrativa de Gênesis é dividida dessa forma, mostrando o cuidado de Deus, mostrando a ação de Deus, mostrando o Deus que escolhe, o Deus que transforma, o Deus que visita. Confiemos no Senhor. Glória a Deus. Amém. Confiemos no Senhor. Amém. Amém. Você pode estar vivendo um momento difícil agora. Você pode estar olhando para a sua família e dizer: meu Deus, só o Senhor. A verdade é só Ele mesmo. A glória dele. A nossa família foi criada para a glória de Deus. Não abra mão disso. Amém. E isso deve ser continuado nas gerações. Amém. Glória a Deus. O Salmo 90, Aleluia. que é um salmo de Moisés, que ele escreve quando o povo está na peregrinação. Abra comigo, por favor, rapidamente. Salmo 90. Moisés escreve esse salmo nessa peregrinação. E ele começa o salmo da seguinte forma: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aleluia. Eu quero te convidar nessa noite a se refugiar no Senhor. Você que está distante, você que está longe, você que perdeu o prazer de estar na presença do Senhor, você que já teve essa experiência, você que já viveu essa realidade de estar na presença do Senhor e hoje não sente mais esse prazer. É uma luta para se prostrar. É uma luta para se colocar de joelhos.
Você que perdeu o desejo de glorificar a Deus. Você que perdeu a motivação de pregar para os seus filhos. Eu quero que você pare agora nesse momento e reflita sobre isso. O pastor Clóvis vai chamar as famílias aqui. Vai estar orando pelas famílias, vai estar orando por essas pessoas. Mas eu quero pedir ao pastor que antes de orar por essas famílias, ore por nós. Ore por nós. Igreja do Senhor. Aleluia. Nós precisamos ter prazer no Senhor. Nós precisamos nos deleitar nele. Para que isso se torne uma realidade de continuidade nas nossas famílias. Que os nossos filhos possam olhar para nós e ver o prazer do serviço ao Senhor. Que eles não enxerguem algo penoso, trabalhoso, dificultoso, mas que eles possam enxergar que nós servimos ao Senhor com alegria, com prazer. Glória a Deus. Que aos domingos você possa acordar mais cedo e gritar junto com o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Quero convidar os pastores para vir aqui, como eu falei ontem, os presbíteros também. Nós ouvimos a palavra e não temos dúvidas, nenhuma dúvida, que Deus falou conosco nesta noite. Amém. Porque a sua palavra foi aberta, lida, explicada, com muito mais capacidade que o pregador teria por si mesmo. É graça que Deus dá e autoridade àqueles que Ele chama para pregar a sua palavra. Então, a glória de Deus se manifesta na palavra pregada com fidelidade. Não aparece o pregador, aparece a glória de Cristo. Amém. Na pregação da sua palavra com fidelidade. Então, Neemias está aqui conosco. Vem cá, Helena. Nós vamos ter os dois momentos de oração, mas eu já vou convidar as famílias para estarem aqui, porque a gente dá sequência. Então, nós vamos orar por nós todos como igreja, dentro do que foi dito nesta noite, e no segundo momento intercedermos pelas famílias que nessa noite também vieram aqui. Eu quero convidá-las a estarem aqui à frente, e a gente já dá sequência à oração. Família Alcântara, Amorim, Barreto, Bispo, Cordeiro, Dantas, Bissá, Diniz, Fraga, Freitas, Leite, Melo, Mendonça, Constantino, Neto, Nonato, Pimenta, Pires, Rios, Sena e Sou. Também a família Bertaldi, uma palavra diferente, acho que era a família dos nossos irmãos e não estão aqui conosco, né? Retornaram lá para o casal que estava aqui conosco, Fran e Léo, né? Acho que é a família deles. Acredito que seja, né? Essa família diferente aqui. Venham aqui as famílias, se sintam à vontade, venham com temor, com essa dependência do Deus da aliança, que fez uma aliança com a nossa família, e essa semente redentiva se plenificou em Cristo e abençoou a nossa família, e a promessa de Deus se cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. E esse seja um momento de consagração das nossas famílias na presença do nosso Deus. Convidar a Reverendo Neemias para fazer a primeira oração, orando por essa palavra viva aplicada às famílias. Vocês podem juntar aqui, ó, fica no meio, está um grupinho ali, outro aqui. Fica todo mundo junto aqui, ó, sem cerimônias, né? Estejamos à vontade, né? Podem se juntar aqui. Nós vamos orar ao Senhor. A Reverendo Neemias então vai orar, depois eu vou continuar orando pelas famílias de hoje.
Ó Deus soberano, nós somos gratos a Ti, Pai. Aleluia. Porque essa Tua palavra é viva e eficaz. Amém. E Tu cumpres o Teu propósito, o Teu plano para com as nossas vidas. Clamamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo continue revelando, mostrando-nos, dando-nos, ó Deus, cada vez mais prazer de Te buscar, de Te adorar, de servir a Ti, ó Deus, sem embaraços, servir a Ti, ó Deus, sem nada que possa causar bloqueios. Mas assim, ó Deus, Tu liberaste da Tua graça, liberaste do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua compaixão para com cada um dos Teus filhos. E nós louvamos a Ti, ó Deus, por essa palavra entregue nessa noite para as nossas vidas, para que possamos também, ó Deus, estar rompendo os nossos próprios, ó Deus, problemas, as nossas dificuldades, aquilo que nós mesmos criamos, ó Deus, mas que não é o que o Senhor quer em nós. O que o Senhor quer em nós é a Tua palavra. O que o Senhor quer em nós é um coração disposto a Te obedecer. É um coração disposto, ó Deus, a fazer aquilo que o Senhor quer em nós. Por isso, ó Deus, dá que os nossos corações, a nossa vida, possa estar completamente aberta para Ti. Os nossos ouvidos possam estar inclinados a esta palavra. Nós possamos ter o temor do Senhor. Nós possamos, ó Deus, cada dia viver isso como uma realidade da qual nós não podemos esquecer. Pai, ajuda, Senhor, aos pais, mães, filhos também, a atentarem para a Tua palavra. Ela é fonte de vida. Ela é, ó Deus, a Tua determinação para nós. Ela é o que nos guia, que nos conduz, que nos mantém de pé por essa palavra viva, palavra eficaz. Deus, nós louvamos assim a Ti, ó Deus, te pedindo, continua com o Teu Espírito Santo iluminando, abrindo, ó Deus, clareando, trazendo luz à mente e o coração de cada um dos Teus servos. Nós agradecemos a Deus porque Tu és esse Deus que fala todo o tempo, chama ao Teu povo para Ti, que busca através do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, e que quer que de geração em geração homens e mulheres Te busquem, homens e mulheres Te adorem, homens e mulheres Te sirvam, homens e mulheres reconheçam que nada somos sem a Tua presença. Nada somos, ó Deus, se o Senhor não estiver no centro, se o Senhor não estiver no comando, se o Senhor não estiver dirigindo as nossas vidas. Oh Deus, por isso nós louvamos, damos graças a Ti, porque estamos aqui, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é Deus que guia as nossas vidas. O Senhor é Deus que nos conduz, que nos orienta, que nos quer sempre diante de Ti, que nos quer na Tua presença, quer-nos, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, mas também vivendo esta palavra para a glória de Jesus. Por isso, graças Te damos, Senhor, para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Continuamos na Tua presença clamando, Pai, com gratidão, com gratidão, com gratidão pela história da redenção, com gratidão pela semente da redenção que se completou no tempo do Senhor, trazendo Teu Filho, que se fez propiciação pelos nossos pecados, e assim, Senhor Deus, abriu-nos a porta para a redenção, o perdão dos nossos pecados, a transformação da nossa família. Ó Senhor, nós Te louvamos, porque as promessas do Senhor são infalíveis, e o Senhor nos prometeu, desde Gênesis, o Senhor nos prometeu, quando chamou Abraão, Isaque e Jacó, ó Deus, de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração, de eternidade a eternidade, o Senhor continua eternamente Deus, Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus que nos ama, Deus que tem uma aliança conosco, Deus fiel, Deus infalível. Nós nos asseguramos, nós nos agarramos na Tua palavra, na Tua promessa, na Tua aliança. Nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e nós Te bendizemos, porque somos a igreja do Senhor, mas a nossa família é a primeira igreja, o lugar onde a Tua glória assiste, o lugar onde o Senhor é adorado primeiramente.
Pai bendito, contempla todas estas famílias que vieram aqui à tua presença, como nós falamos, no teu altar, para serem consagrados ao Senhor, meu Deus. Que esta família aqui representada seja alcançada, que o milagre que ainda não aconteceu, que aconteça no tempo, no propósito do Senhor, que o Senhor contemple necessidades espirituais, necessidades físicas, necessidades materiais, que o Senhor alcance os filhos dos filhos, de geração em geração, aqueles que ainda não vieram, aqueles que ainda não se renderam, aqueles que ainda não experimentaram a graça salvadora, que experimente em Cristo Jesus esta graça. Da perseverança, nós pais, que oramos pelos nossos filhos, pais e mães, que choram, que intercedem, que clamam, que derramam o seu coração perante o Senhor, em favor dos nossos filhos. Ó Deus, pois não queremos ver os nossos filhos serem bem-sucedidos nesta vida e não ter o Senhor, que é o tesouro maior, pois não há sucesso sem Jesus, pois não há bênção sem o Senhor na vida das novas gerações. Por isso abençoa todos os filhos destas famílias que estão diante de ti nesta noite, e que de geração em geração aqueles que ainda não viram tenham a alegria de ver, e aqueles que não verem continuem, ainda que morrendo, mas que mantenham a fé, a certeza que o Senhor é fiel e que não foi em vão as suas orações ao Senhor. Nós cremos, não será em vão as nossas orações, Pai. Por isso te bendizemos nesta noite, te agradecemos por tudo que o Senhor preparou para nós hoje, e pedimos, atende, Senhor, as nossas orações, pela mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode saudar um ao outro, retornar ao seu lugar. Deus abençoe as suas famílias em Cristo Jesus. Quem foi abençoado pela palavra de Deus nessa noite, diga glória a Deus. Amém. Então, amém. Aleluia. Amanhã começa às 6 horas da manhã. Eu tenho falado que é uma dose dupla, é dupla, não é? Intercessão. Pela manhã, 6 horas da manhã, essa semana, uma semana especial. Vem amanhã às 6 horas da manhã orar também. Nunca é demais. Você vem pela manhã, Deus fala com você, Ele anima, Ele encoraja, a gente ora junto. À noite a gente ora novamente. Vamos orar para que Deus continue nos despertando com a sua palavra, com o seu espírito, para a gente viver esta dimensão do prazer, né? Se deleitar no Senhor, viver para a glória do Senhor, cumprir o propósito do nosso chamado em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Deus faz isso em nós, e Ele faz isso através de nós também. Então, que possamos levar a glória de Deus por onde a gente for, e que a glória de Deus esteja resplandecendo dentro da nossa família. Venha amanhã às 6 horas da manhã, amanhã à noite também a gente continua, né? Quarta-feira, amanhã o pastor Calmito, pastor lá da igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de Irecê, será o mensageiro de Deus,
E nós estaremos orando pela família Alencar, Alves, Batista, Campos, Carvalho, Castro, Cavalcante, de Jesus, Fernandes, Lopes, Lola, Maia, Marinho, Marquinhos, Mendes, Moreira, Queiroz, Reis, Seixas, Soares, Torres, Brandão e Pimentel. Então são as famílias da intercessão de amanhã à noite, tá certo? Sábado é o dia de quê? Sábado é o dia de quê? Manifesto. Então, aproveitando a palavra de hoje, nós fomos criados para a glória de Deus. E através da palavra a gente manifesta a glória de Deus. Então, no sábado, vamos manifestar de uma forma pública e visível a glória de Deus pelas ruas da cidade, levando a mensagem da palavra para as famílias. Não fique de fora, se prepare fisicamente, espiritualmente, divulgue, compartilhe, fale, realmente publique isso através das redes sociais. Aproveita aí a oportunidade. O pastor Rosentino até deu uma sugestão de criar uns vídeos aí de divulgação. Cadê o pastor Rosentino? Não sei se ele já recebeu algum aí que alguém já criou. Tá no banheiro. O pastor já evaporou hoje. Foi tão bênção que já subiu hoje, tá ali. Hã? Pronto, depois nós vamos fazer o vídeo junto aí, tá vendo, pastor? Então, alguém criativo aí vai fazendo, passa pro pastor, a gente vai divulgando. É uma forma de contaminar positivamente a comunidade nessa expectativa, tá bom, irmãos? Tem um chazinho ali para você conversar, compartilhar, tem um lugar para tirar foto. Reverendo Gilberto, obrigado. Você está aqui com sua família hoje? Está um representante da família, né? Algumas representantes, né? Faltaram 3, tá bom. Reverendo Gilberto, muito obrigado, tá? Se fosse para ouvir, eu vou te falar a verdade, continuaria ouvindo por muito mais tempo. Foi muito bom ver o Senhor te usando na exposição da palavra, tá? Deus continue abençoando a você e toda a sua família. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos na paz do Senhor. Então dê um abraço aí no seu irmão, compartilhe, toma um chazinho lá no final, tá bom? Pra gente poder ter mais tempo de compartilhar.